For the throne of God above, I have a strong and perfect plea, a great high priest whose name is love, whoever lives and pleads for me. My name is graven on his hands, my name is written. Livro do profeta Isaías, capítulo 6, nós vamos ler do versículo 1 ao 8. Amém? Todos acharam? Livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículo 1 ao 8, diz assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de seu manto enchiam o templo. Acima dele havia serafins. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases das portas tremeram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. E tocou-me a boca com a brasa e disse: agora isto tocou os teus lábios. A tua culpa foi tirada e o teu pecado perdoado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem irá por nós? Eu disse: aqui estou, envia-me. Amém. Nós iniciamos na semana passada uma série de mensagens com o título Crise. E hoje nós vamos continuar falando sobre este assunto, porque nós estamos vivendo um momento de crise. O Brasil, ele é a 14ª maior potência econômica do mundo. 14ª maior potência econômica do mundo, mas é a 2ª pior distribuição de renda do planeta. O que isso quer dizer? Que a maior parte da riqueza do país está concentrada nas mãos de poucas pessoas. Aproximadamente 1% da nação brasileira tem a maior, quase 50% de toda a riqueza do país concentrada em suas mãos. A classe mais desacreditada da nação são os líderes hoje políticos. Nós somos um país de grandes universidades, só que 75% da população brasileira é considerada analfabeta funcional. O que é um analfabeto funcional? É alguém que sabe ler e escrever, mas não entende o que lê, não sabe interpretar um texto, e isso afeta a igreja. Isso, de certa forma, afeta também a igreja, porque as pessoas não compreendem, não sabem interpretar, e têm preguiça também de interpretar o texto bíblico. Preferem ser manipuladas pelas pessoas. O país é considerado também um dos maiores países evangélicos do mundo, está entre os 5 maiores do mundo. Ou seja, a nossa nação evangélica é uma nação grande, em torno de 40 milhões de evangélicos hoje no país. Mas a gente não percebe uma influência em nossa nação. Nós estamos vivendo um tempo de crise. Eu conversava esses dias com um pastor, amigo meu, pastor William, e nós falávamos sobre isso. Nós estamos vivendo uma crise de liderança. Liderança no âmbito político, liderança no âmbito eclesiástico, na igreja,
há uma crise de liderança nos lares. O maior problema hoje dos lares são os homens, não são as mulheres, são os homens. E nós estamos vivendo esse momento crítico, não só no nosso país, mas em todo o mundo. E o texto que nós lemos fala também de um período de crise. Um período de crise que a nação de Israel passou. A nação de Israel está à beira do abismo. Era uma época de crise nacional. Uzias, que era o rei de Israel, ele morreu. Ele foi um grande monarca. A maior esperança nacional do povo de Israel era Uzias. Para os irmãos terem uma ideia, Uzias, ele é considerado o maior rei de Israel depois de Salomão, no sentido político, econômico da nação. Ele morreu depois de reinar 52 anos. Ele assumiu o trono com 16 anos de idade. Ele é chamado de o rei menino. A maioria de suas ações foram corretas diante de Deus. Deus abençoou a nação de Israel neste período. O comércio prosperou. A agricultura floresceu, eles eram vitoriosos nas batalhas, as fronteiras da nação foram expandidas, Jerusalém, a capital, foi fortificada, mas no final do reinado de Uzias, ele se tornou um homem orgulhoso. Ele achou que ele poderia fazer o que ele quisesse. E ele decidiu fazer algo que não era papel dele, que somente os sacerdotes poderiam fazer. Ele resolveu entrar no templo e oferecer sacrifícios a Deus. Ele desrespeitou a santidade de Deus, e aí Deus o acometeu de uma lepra. Lepra era um sinal de maldição. E ele ficou isolado os últimos anos da sua vida, numa casa, e depois ele morreu, e agora o país está de luto. E a crise atingiu a nação, além de uma crise econômica, porque a nação de Israel fez uma aliança com a Síria, e a Síria cobrava altos impostos da nação. Isso começou a prejudicar o povo de Israel. E para fugir desta crise, então eles decidem quebrar a aliança com a Síria e fazer uma aliança com o Egito, e a Síria vem para cima de Israel. Então eles estão passando um momento de crise econômica, estão sendo perseguidos, e o pior, há uma crise moral. O povo se corrompeu, eles perderam os absolutos, as firmezas, a moral agora se tornou flexível. Há uma crise também espiritual na nação de Israel. O povo de Judá é considerado agora um povo rebelde, e eles são piores do que um animal irracional. Como que eu sei disso? O livro de Isaías vai dizer. Isaías capítulo 1, versículo 3 diz: o boi conhece o seu possuidor, e o jumento a sua manjedoura, a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Isaías está dizendo, olha, o boi conhece o dono, o animal, o jumento conhece a manjedoura, mas Israel é pior do que um boi, do que um jumento. Judá estava doente, o povo judeu. O povo ainda mantinha as aparências, eles iam para o culto, eles faziam sacrifício, eles cantavam belas canções, mas Deus estava cansado do culto deles. Gente, eu acho que esta é a pior sentença que Deus pode dar ao seu povo. É quando Ele diz, eu não quero mais o culto de vocês. Eu não aceito. E nós vamos ver isso em Isaías, capítulo 1, versículo 11. Para que me oferecem tantos sacrifícios? Deus fazendo uma pergunta. Pergunta o Senhor. Para mim, chega de holocaustos, de carneiros e da gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Lembrando que a forma do povo cultuar a Deus era através dos sacrifícios feitos através de animais. E Deus diz, eu não tenho prazer nenhum em suas ofertas, no culto que vocês estão fazendo. Isaías capítulo 1, versículo 13 e 14 diz, parem de trazer ofertas inúteis, o incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões, não consigo suportar suas assembleias
cheias de iniquidade. Suas festas da lua nova e suas festas fixas, eu as odeio. Tornaram-se um fardo para mim, não suporto mais. Olha a crise que essa nação está vivendo. Deus diz: eu não suporto o culto de vocês. Vocês são hipócritas. Vocês prestam um culto, mas vocês não vivem aquilo que vocês cantam, vocês não vivem aquilo que vocês dizem crer, aquilo que vocês pregam. Isso foi uma crise que balançou a nação. E foi neste momento que Isaías foi para o templo. Nessa época, Isaías era o profeta da nação de Israel. E ele está vendo tudo isso. E o que ele faz? Ele vai para o templo. E aí Isaías teve uma visão de Deus, como ele nunca tinha visto. E é sobre isso que nós vamos falar nesta noite. O que fazer em tempos de crise? Nós temos que ter 3 olhares. Nós temos que olhar para o alto. Nós temos que ter uma visão correta de Deus. Nós temos que olhar para nós mesmos. Nós temos que ter uma visão correta ao nosso respeito, da nossa vida espiritual. E nós temos que olhar para fora. Nós temos que ver o que está acontecendo ao nosso redor. Então o primeiro olhar é, na crise nós precisamos olhar para cima e saber que Deus reina. Nós precisamos saber que Deus está no trono. Você está vivendo um momento de crise na sua vida, então você tem que olhar para o alto e ver que Deus está no trono. Versículo 1 diz, Isaías dizendo, ele disse, olha, no ano em que morreu o rei Uzias, o que eu fiz? Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de seu manto enchiam o templo. No dia em que o rei de Judá morreu, eu vi o rei dos reis assentado sobre o trono. O governante deste mundo, o rei Uzias, estava morto, mas o rei de todas as nações estava vivo. Isaías teve uma visão correta de Deus. Deus está assentado num alto e sublime trono. O que isso quer dizer? Quer dizer que Ele controla todas as coisas, Ele é soberano. Está um caos em Israel, mas Deus está no controle de tudo. Não há ninguém acima dele, ninguém é comparado a ele. Deus reina autonomamente, Ele não pede permissão para ninguém para reinar. As nossas crises não apanham Deus de surpresa. Deus dirige a história, Deus dirige o destino da humanidade. Quem dirige o destino da humanidade não são os homens poderosos, mas o Todo-Poderoso. É isso que Isaías viu. Nós precisamos saber também que Deus é santo. Santo, santo, santo. Versículo 2 e o 3 diz, acima dele haviam serafins. A palavra serafins é anjos que ardem em fogo. Anjos que ardem em brasas. E diz que esses anjos estavam em volta do trono de Deus. Cada um tinha 6 asas. Imagine se encontrar com um anjo desse. É uma visão bem assustadora. Eles tinham 6 asas. Com 2 cobriam o rosto. Com 2 asas cobriam os pés. E com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Olha a visão que Isaías está tendo no momento de crise. O que ele está vendo? Que Deus é glorioso. Ninguém jamais pôde ver a Deus. Ele habita numa luz inacessível. Os anjos não conseguem olhar para a face de Deus. Eles cobrem o rosto. Eles cobrem o pé, sinal da nossa imperfeição. A Bíblia toda vez que fala dos nossos pés, não todas as vezes, mas algumas vezes, ela fala como no sentido de nossa imperfeição. Quando Moisés, por exemplo, tem um encontro com Deus, na sarça, Deus, por meio da sarça, fala com Moisés, tire a sandália dos teus pés, porque o lugar que pisa é santo. Em Eclesiastes, o autor deste livro vai dizer o seguinte, quando entrares na casa de Deus, guarde o quê? Os teus pés. E esses anjos que
Comparados a nós, eles são perfeitos, mas comparados a Deus, a imperfeição neles, eles cobrem os pés. Eles estão diante do Deus Todo-Poderoso e eles não conseguem olhar, e eles são anjos de fogo, mas eles não conseguem olhar para Deus, por causa da glória de Deus. A maior necessidade da igreja hoje é ter uma percepção da majestade de Deus. Nós precisamos pedir nesta noite, Deus, nós precisamos ver a grandeza do Senhor. E eu garanto para vocês que se Deus se revelar a nós, revelar a sua majestade, a maioria de nós não vai conseguir ficar apenas sentado diante de Deus. Os nossos joelhos vão se dobrar diante de Deus, diante da majestade de Deus. Nós precisamos ter um senso da glória de Deus. Nós precisamos saber que os seres mais exaltados, os serafins, eles adoram a Deus de maneira humilde, com reverência. Eles cobrem o rosto, eles cobrem os pés, é um sinal da reverência. Se os próprios serafins, eles se prostram, nós poderemos nos manter altivos, orgulhosos na presença de Deus? Não. Nós precisamos saber que os seres mais exaltados, os serafins, eles proclamam quem Deus é e o que Deus faz. O que eles diziam? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Deus é santo, é isso que os serafins estavam dizendo. Ele é o Senhor dos exércitos. O que isso quer dizer? Por que eles chamam Deus de Senhor dos exércitos? Porque Deus é aquele que luta por nós. Ele é aquele que luta por nós, que guerreia as nossas guerras, que se manifesta e que age poderosamente em favor do seu povo. Então, na crise, nós precisamos olhar para o alto. E nós precisamos ter uma visão correta de Deus. Ao invés de olharmos para a crise, nós temos que olhar para o alto e acalmarmos o nosso coração, sabendo que Deus está sentado no trono. Está tudo no controle de Deus. Ele não foi pego de surpresa. As coisas estão acontecendo conforme Ele quer. Ele reina soberanamente. Ele é santo, santo, santo. Significa que não existe ninguém comparado a Ele em santidade. E Ele é o Senhor dos exércitos. Ele guerreia as nossas batalhas. Ele vai à frente do seu povo. Ele está à frente desta luta que você está enfrentando hoje. Ele é o Senhor dos exércitos. Mas na crise também nós precisamos ter um olhar correto para nós mesmos. Nós precisamos ter uma visão pessoal e real da nossa condição. Versículo 4 e 5 diz: as bases das portas tremeram à voz do que clamava. Quantos anjos estavam cantando, santo, santo, santo? Diz que os umbrais do templo tremeram com a voz dos anjos, hein? A casa se encheu de fumaça. Fumaça na Bíblia também é um sinal da glória de Deus, da grandeza de Deus. E aí o que Isaías disse? Então eu disse: ai de mim, estou perdido. Porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Quando ele tem uma visão da grandiosidade de Deus, Isaías disse: gente, eu estou perdido. Ai de mim. Você vai ver esta expressão, ai, no Antigo Testamento e no Novo Testamento. O ai significa: sou digno de ser condenado. Quando alguém dizia ai, ou o próprio Deus, ai das nações, você vai ver alguns textos assim na Bíblia. Ai dos que estiverem fazendo tal coisa. Ai significa:
são dignos de serem condenados. Um outro significado para esta palavra, ai de mim, é estou amaldiçoado. O profeta Isaías, ao ver a glória de Deus, a santidade de Deus, a majestade de Deus, ele disse, ai de mim. Quando ele está diante do sol da justiça, quando ele está diante da majestade, da santidade de Deus, o que fica evidente para Isaías é o seu pecado. E isso é uma lógica simples. Se você está com a sua roupa toda suja, e você está num quarto escuro, você não consegue ver a sua sujeira. Mas no momento em que você acende a luz, você enxerga o quanto a sua roupa está suja. A mesma coisa, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais enxergamos a nossa sujeira. E aí tem uma outra lógica. Quanto menos enxergamos o quanto somos pecadores, significa que nós estamos longe de Deus. Quanto mais próximos de Deus, mais enxergamos as nossas falhas e a nossa pecaminosidade. Isaías disse, ai de mim, eu estou perdido, gente. Eu estou diante agora do Senhor dos Exércitos. Agora, quando você lê o livro de Isaías, você vai ver uma coisa interessante. Ele distribui um monte de ais antes dessa situação acontecer. Por exemplo, ele vai dizer, ai dos gananciosos, no capítulo 5, versículo 8, ai dos beberrões, no capítulo 5, versículo 11, ele vai dizer, ai dos injustos, no capítulo 5, versículo 18, ai dos corrompidos moralmente. Isaías era um profeta, então ele apontava o seu dedo para a nação e dizia, ai dos corrompidos moralmente. Ai dos soberbos, capítulo 5, versículo 21. Ai dos farristas, aqueles que gostam de farra, capítulo 5, versículo 22. Mas no capítulo 6, ele vira o dedo para si e diz, ai de mim. Ele distribui ais para nações, ai de vocês, ai. Mas quando ele está diante de Deus, ele enxerga o seu próprio pecado. E o que ele diz? Eu sou um homem de lábios impuros. Ele tem consciência que o que ele fala, aquilo que sai da sua boca, é algo impuro. Mas na verdade o que Isaías está dizendo é que todo o ser dele é impuro. Porque a Bíblia vai dizer que a boca fala o que está cheio o coração. Quando ele diz os meus lábios são impuros, ele está dizendo o meu coração é impuro. E coração na Bíblia representa todo o homem. Agora, já fazia 10 anos, pelo menos, que Isaías era profeta. E ele é considerado o maior profeta messiânico da Bíblia. O seu livro é formado por 66 capítulos. Ele é o profeta que mais falou sobre a vinda de Cristo. Ele é o maior profeta messiânico. Ele poderia dizer que o dom dele era o quê? Pregar. Ele é considerado o príncipe dos profetas. Mas agora ele está diante de Deus, da majestade de Deus. E sabe o que ele diz sobre o seu dom? O meu dom é indigno de estar na presença de Deus. Os meus lábios são impuros. Sabe o que Isaías está dizendo? A minha ferramenta de trabalho, porque a ferramenta de um profeta era a sua boca. Ele está dizendo, a minha ferramenta de trabalho não é digna de estar diante de Deus, daquele que é 3 vezes santo. Eu sou impuro. Mas alguém talvez diria, Isaías, não fique assim, rapaz. Você tem que ter uma visão melhor de você. Você é filho do rei, rapaz. Eu vou te ensinar uma música. Quero que valorize o que você tem. Canta comigo, Isaías. Você é um ser, você é alguém. Isaías, você precisa de um choque de autoestima, rapaz. Você está com um problema sério de autoestima. Você precisa de ajuda. Você está com a sua autoestima muito baixa. Você precisa ouvir uma palavra de triunfo.
Isaías, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Você é especial. Você é muito bom. O que Isaías responderia para essa pessoa? Espera aí, gente, você não está entendendo. Os meus olhos viram o Rei. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Só quem tem um encontro verdadeiro com Deus consegue enxergar a malignidade do seu pecado. Quanto mais perto de Deus, mais você vai ver a hediondez do seu pecado. Nós precisamos ter uma visão do pecado que nos rodeia. Isaías não disse apenas que ele era um homem de lábios impuros, mas ele disse, olha, eu habito no meio de um povo também de impuros lábios. O problema não está apenas comigo, o problema está com todos que estão à minha volta. Eu pensei que eles eram terríveis e pecadores, mas eu também sou. Eu tenho lábios impuros e eu habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos, eles viram o Rei. Nosso pecado, ele só vai ser tratado quando nós reconhecermos que somos pecadores. Quando Isaías reconheceu a sua pecaminosidade, então ele também enxergou não só o seu pecado, mas ele enxergou também a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Versículos 6 e 7 diz, então um dos serafins voou até mim. É Deus quem faz a obra em nós, irmãos. Nós somos incapazes de nos purificarmos. Nós não conseguimos purificar a nós mesmos. É uma obra de Deus, trazendo uma brasa viva, onde? Que havia sido tirado do altar, com uma tenaz, é um ferro que próprio para pregar na brasa. E ele pegou essa brasa e diz que ele tocou a boca com a brasa. Onde está o teu pecado, Isaías? É nos seus lábios. Então o anjo pegou uma brasa tirada do altar e colocou na boca, nos lábios de Isaías, e disse, agora isto tocou os teus lábios, a tua culpa foi tirada, o teu pecado perdoado. Você está purificado, Isaías. Deus te purificou. É uma obra que vem do alto, que vem de Deus. Nós somos incapazes de resolver o nosso problema do nosso pecado. Mas Deus é misericordioso, Ele é gracioso, Ele vem ao nosso encontro e nos purifica. E nosso pecado só é tratado quando nós reconhecemos que somos pecadores. Isaías reconheceu o seu pecado. E por último, na crise, nós precisamos olhar também para fora. E nós precisamos ouvir o desafio de Deus e ver a necessidade do mundo à nossa volta. O problema não é apenas comigo. O problema não está apenas em nossa igreja, o problema não está apenas em nossa casa, o problema não está apenas no nosso mundinho, mas há um problema sério que outras pessoas estão vivendo. E nós precisamos olhar para fora também. Versículo 8. Então Deus fala pela primeira vez aqui no texto. Até então não se ouviu a voz de Deus, apenas os serafins. E agora Deus fala, depois disso, eu ouvi a voz de Deus, que dizia, a quem enviarei? Quem irá por nós? Deus está dizendo, existem pessoas que precisam ouvir ao meu respeito. E quem vai falar por nós? Quem nós vamos enviar? Eles fazem uma pergunta para Isaías. E Isaías responde, eu disse, aqui estou eu, envia-me. Pode me enviar. Isaías diz, eu estou preparado para fazer a obra do Senhor.
E nós precisamos aprender isso. Nós só estaremos preparados quando nós tivermos um encontro real com Deus. Isaías teve um encontro real, um encontro superlativo com Deus. E agora ele está preparado para ir às nações, para ir aos povos e falar deste Deus. Isaías se colocou na mão de Deus. E nós vamos ver que Isaías foi um homem usado por Deus para denunciar o pecado. Ele, em seu livro, você vai ver Isaías atacando a exploração dos pobres. Isaías, ele vai denunciar a ganância insaciável dos ricos. E Isaías vai denunciar a religião sem vida. A hipocrisia, um culto morno diante de Deus. Ele vai fazer isso em seu livro, além de falar da vinda do Messias. O que nós podemos aprender nesta noite? O que nós devemos fazer em tempos de crise? Você está passando por uma crise? Uma crise econômica na sua vida? Você está com um problema financeiro? Você está com um problema conjugal? Você está passando por um problema emocional? Você que está aqui nesta noite, você está passando por um problema físico, de ordem de saúde? Você está com alguma enfermidade? Você talvez entrou aqui e está vivendo uma crise espiritual, você não tem mais vontade de orar, você não tem mais ânimo para ler a Bíblia, você não tem vontade de ir ao culto. Talvez você está passando por uma crise amorosa, você se sente solitário, você quer casar, você quer arrumar um namorado, ou você está com uma crise no seu namoro. Talvez você entrou aqui nesta noite, você está passando por uma crise profissional na sua empresa, você está sofrendo com a sua profissão, talvez você se arrependeu de ter estudado, de ter feito o curso que você fez, e agora você pensa, puxa, eu acho que eu comecei pelo caminho errado, eu deveria ter feito outra faculdade, essa não é uma área que me traz alegria. Talvez você está vivendo um período de crise na sua vida. E o que nós temos que aprender com o texto desta noite? Em momentos de crise, nós temos que olhar para cima e ver que Deus está no controle. No versículo 1, Isaías diz: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Deus está no controle. Você consegue perceber isso? Que nada do que está acontecendo com você está acontecendo sem que Deus permita, sem que Deus queira. Deus está no controle. Ele está sentado no trono. A Bíblia diz que nem um pardal ele cai morto sem que Deus queira. A Bíblia vai dizer que Deus sabe quantos fios de cabelo existem em nossa cabeça. Está tudo no controle de Deus. O que está acontecendo no teu emprego, na tua profissão, o que está acontecendo no teu casamento, o que está acontecendo no teu corpo, na tua mente, está tudo no controle de Deus. Nós costumamos dizer que Deus é soberano, que Deus governa, que Deus reina, mas na prática, muitas vezes nós não acreditamos nisso. Nós temos dificuldade para acreditar que Deus está no controle. E nós temos um problema sério que se chama percepção seletiva. O que é uma percepção seletiva? É quando nós focamos apenas naquilo que nós queremos ver. Nós nos focamos apenas na crise, nós só conseguimos olhar o problema, a situação. Mas lá no fundo, na nossa teologia, a gente diz, não, Deus é soberano. Deus está no controle de tudo, mas na prática não. Se acontece alguma coisa no trabalho, a gente fala, a culpa é desse patrão miserável que fez isso comigo. A culpa é do meu vizinho. A culpa é do meu marido. E de vez em quando, a culpa é do pastor. Mas espera aí, quem está no controle da história?
é Deus. Nós temos uma teologia, mas nós temos uma prática. Nós somos crentes bipolar, dicotômicos. Não, Deus está no controle de tudo. Aí acontece alguma coisa, a gente culpa as outras pessoas. Mas lá no fundo, sabe o que é isso? Lá no fundo, no nosso talvez inconsciente, é uma revolta contra Deus. Quando nós não aceitamos as circunstâncias, quando nós não concordamos com o que está acontecendo na nossa vida, na verdade nós estamos dizendo: Deus, eu não concordo com a forma como o Senhor dirige a história. Vocês se lembram de Jó? Quando Jó perdeu tudo o que ele tinha, diz que ladrões vieram e roubaram suas riquezas. Jó falou: a culpa é do governo, que não põe uma polícia decente. Foi isso que Jó fez? Jó, depois de perder tudo, ele disse: Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Mas nós temos um problema sério, que é percepção seletiva. A gente se foca numa realidade e não tira os olhos daquilo ali. E talvez Isaías estava na mesma condição que muitas vezes nós nos encontramos. E ele foi para o templo. Isaías estava enxergando o problema da nação, o pecado da nação, a situação, a crise política que Israel estava vivendo. Mas aí Deus é como que, com ato de misericórdia e amor, diz: Isaías, levanta a cabeça, olhe para o alto, pare de olhar para tudo isso que está à sua volta, e de tentar achar um culpado para tudo isso. Olhe para mim, eu estou no trono, Isaías. Eu estou no controle de tudo. Nada do que está acontecendo na sua vida está acontecendo sem que eu queira. Está tudo em minhas mãos. Eu sei o que eu estou fazendo, Isaías. Fica tranquilo. Fica calmo, Isaías. Eu estou no controle. Isaías teve uma visão de Deus. Só que aí a Bíblia diz o seguinte, 1 Timóteo 6, 15 e 16. Ele é o bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. A Bíblia diz que ninguém viu a Deus e nem pode ver a Deus. A Bíblia diz que Deus habita numa luz inacessível, mas Isaías disse: os meus olhos viram o Rei. Existe uma contradição na Bíblia? Será isso? Não. João 1,18 diz: Deus nunca foi visto por alguém. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o revelou. 99% dos estudiosos acreditam que a visão que Isaías teve de Deus foi do próprio Cristo. Isso 700 anos antes de Jesus nascer. Isaías teve uma visão de Jesus Cristo. E é isso que você precisa ter nessa noite. Você precisa ter uma visão de Jesus. Que Jesus está no controle da sua vida. Você precisa ter uma visão correta de Jesus. Hebreus 12:2 diz: tendo os olhos fitos em Jesus, olhe de forma firme, algumas traduções vão dizer, olhe firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, ele suportou a cruz, desprezando a vergonha. E ele, o que ele fez? Ele assentou-se à direita do trono de Deus. Assentar-se à direita significa igualdade, mesma altura. Jesus Cristo não está abaixo de Deus Pai e não está acima, Ele está ao lado. Ele governa as nações, Ele é Rei soberano sobre toda a terra. Você precisa ter uma visão de Jesus. Você está olhando demais para a sua crise.
Você precisa olhar para Jesus e descansar na soberania dele, que ele está no controle de todas as coisas. Na crise nós precisamos também ter um olhar correto para nós, porque a gente tem uma facilidade de olhar o erro dos outros, de enxergar o pecado na vida dos outros, mas nós temos que olhar para nós mesmos. Nós precisamos ter uma visão correta de nós mesmos. Nós precisamos ver que pode ser que nós somos mais falhos do que aqueles que nós estamos criticando. Pode ser. Mas nós também precisamos ter uma visão da graça de Deus. Nós temos que ver o quanto falho nós somos, mas nós temos que ver também que Deus é um Deus gracioso e que perdoa os nossos pecados. 1 Timóteo 1,15 diz: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Você pode até enxergar o seu pecado, mas enxergue também a graça de Deus. Jesus veio ao nosso encontro. E isso deve trazer alegria ao nosso coração em períodos de crise, porque o nosso maior problema não é o nosso problema financeiro, não é nem a nossa enfermidade. Ah, pastor, mas eu estou com câncer em estado terminal. Esse não é o maior problema do homem. Esse não é o maior problema do ser humano. Não é o câncer, não é os cartões que você não consegue pagar, não é isso. O maior problema da tua vida, da minha vida, é o pecado que nos separa de Deus e que pode nos levar a uma eternidade longe de Deus. Esse é o maior problema. Mas a Bíblia diz que Jesus veio ao mundo e Ele veio para resolver isso. Talvez Ele não te cure. Talvez Ele não resolva a situação tua financeira. Eu conheci muitos crentes que viveram a vida inteira uma vida difícil. Uma vida difícil financeiramente. Nós temos muitos irmãos nossos que são mais crentes do que nós e que estão passando por problemas financeiros, que estão em lugares difíceis, que não têm acesso à água potável. Talvez Deus não resolva isso, mas Jesus falou: eu vim para tratar do maior problema da tua vida. Eu vim ao mundo para salvar os pecadores. E isso deve trazer consolo e conforto ao nosso coração. E por último, nós precisamos olhar para fora. Nós temos um problema sério de achar que o nosso problema é o único problema, que a nossa crise é a única crise. E aí Deus diz: gente, quem vai, em nosso nome, falar com outros que estão vivendo numa crise pior do que a que você está vivendo? Como eu disse, nós temos irmãos nossos agora, que estão sendo perseguidos, queimados vivos, porque creem em Jesus Cristo. Nós temos irmãos nossos na Síria, no Níger, nós temos irmãos nossos no Afeganistão, porque se converteram a Cristo, eles estão sendo queimados, degolados, crucificados em pleno século 21. Nós precisamos olhar para além do nosso mundo. O seu problema é sério, o seu problema é difícil, mas eu vou te dizer uma coisa: existem pessoas passando uma situação pior do que a tua. E o que é inacreditável, muitos deles não estão murmurando como você tem murmurado. Muitos deles estão louvando a Deus. Eles estão bendizendo a Deus na tribulação. Existem pessoas que nem ouviram ainda falar de Jesus, e eles precisam da nossa ajuda. Existem pessoas que nunca ouviram falar de Cristo, estão nas trevas, eles estão numa crise pior do que a tua. E Deus disse, a voz que falou lá com Isaías, 700 anos antes de Cristo, ela ecoa até nós agora, em pleno século 21, e diz: quem vai por mim? Quem irá por nós?
Será que nesta noite existem pessoas que podem dizer como Isaías: eis-me aqui, Senhor. Pode contar comigo. No que eu puder fazer para que o Evangelho avance, eu vou fazer. Outro dia eu disse aqui para os irmãos, nós temos pelo menos 3 missionários que nos procuraram, que querem a nossa ajuda financeiramente, que precisam do nosso auxílio. Hoje a nossa igreja ajuda um missionário, uma família de missionários, Daniel Causi, a sua esposa Patrícia e os seus filhos que estão na Espanha. Mas existem outros 3 missionários que vieram até nós e que pedem a nossa ajuda financeira. Talvez você não pode ir. Nós estamos com um missionário chamado Emerson, ele está indo para o Níger, país mais pobre, um dos países mais pobres do mundo. E ele pede a nossa ajuda. E Deus diz para nós nessa noite: quem vai por mim lá? Pregar lá no Níger. Falar de Jesus Cristo lá, num país que é 99,9% de muçulmanos. Quem? Quem irá por mim nesta noite? Ah, mas você não sabe, Deus. Eu tenho um carnê das Casas Bahia que está tirando o meu sono. Eu queria tanto aquela televisãozona bonita assim, ó, e eu fui lá e comprei. E agora eu estou endividado, Deus. E Deus diz para nós: tem pessoas nas trevas, na escuridão, que nunca ouviram falar do meu filho. E você está preocupado com o seu mundinho. Quem vai por mim? Quem há de ir por nós? Nós precisamos ter um choque nesta noite. Nós precisamos ter uma visão correta de Jesus Cristo. Uma visão correta do nosso pecado. Uma visão correta da graça de Deus que nos salvou. E nós precisamos olhar para fora e ver que existem pessoas na escuridão. Nós precisamos tirar os olhos de nós mesmos e olhar para outras pessoas que estão sofrendo mais do que nós. Eu tinha um pastor que ele dizia assim: enquanto vocês reclamam de estarem comendo banana todo dia, tem gente dando graças a Deus que está comendo a casca. Existem pessoas vivendo uma situação muito difícil e eles precisam de nós. E só quem foi alcançado por Jesus Cristo vai amar as pessoas que Cristo ama. Só quem foi impactado com a salvação de Jesus vai querer também que outras pessoas sejam impactadas com a salvação de Cristo. Nós precisamos nos levantar nesta noite, irmãos, e olhar para o alto, e olhar para nós mesmos, olhar para a graça de Deus, que foi tão grande conosco, e olhar para as pessoas que estão sofrendo mais do que nós. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Before the throne of God above, I have a strong and perfect plea, a great high priest.